sua Bíblia comigo, por favor, em João, capítulo de número 12. Eu não sei por qual livro da Bíblia eu tenho maior apreço, né? Eu gosto de muitos deles. Mas o livro de João é muito especial, né? Muito especial. Eu não sei se você já leu a Bíblia com o seguinte pensamento: vou ler a Bíblia olhando a vida de Jesus para que eu seja um discípulo dele. Né? Você olhar cada ação, as palavras que estão escritas aqui, se imaginar naquelas histórias e você dizer, eu vou seguir a Jesus Cristo. Então, eu vou sondar a vida de Jesus. Quem gosta de ler livros aí? Alguém gosta de ler livros? Aí você olha, você se coloca na situação do quê? De você se imaginar naquela história. Eu sou uma pessoa nova de ler livro, então eu já li livro, por exemplo, de Robinson Crusoe. Quem já leu Robinson Crusoe? Né? Aquele naufrágio que ele sofreu. E aí você fica imaginando as historinhas, né, que vão acontecendo, né? Eu sou da época das edições Vagalume. Alguém lembra dessa? Aqueles livrinhos que a gente lia na escola. E é muito legal. E eu me imaginava muitas vezes nas histórias ali. E é muito gostoso você participar daquelas histórias como se elas fossem reais. Mas é um conto. Agora imagine a Bíblia, eu creio nela. Então imagine eu olhando para a Bíblia e me colocando nessas situações. Esses dias, acho que foi ontem, antes de ontem, eu vi um pedacinho daquela série, acho que você que gosta dos discípulos de Cristo, como que ele é, The Chosen, é isso? Então eu vi um pedacinho dele se encontrando com a mulher samaritana no poço. Eu falei, puxa, que legal, né? E eles captaram de uma maneira tão legal que parece que é do dia a dia, parece que é algo simples, né? A conversa, sem muita palavra rebuscada, mas mostrando uma realidade de vida ali, eu achei muito legal. Eu não tinha assistido ainda, eu vi esse pedaço, é muito legal. Então, assim, eu gosto muito de olhar para a palavra e convido você a olhar para a mensagem de hoje justamente dessa maneira, como um discípulo de Cristo. Hoje nós vamos tomar a Santa Ceia mais uma vez. E eu tenho certeza que ela vai fazer sentido para você. Amém? Vamos ler capítulo 12 e versículo de número 20 em diante. É uma passagem que é rica desde o primeiro versículo. Mas eu quero fazer uma leitura um pouquinho extensa, mas essa parte-chave aqui é a nossa ministração de hoje, amém? Capítulo 12, versículo de número 20 em diante. Diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, quem vai honrá-lo? O Pai. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu, Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem,
E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, escondeu-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Versículo 44, e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Porque não há essa necessidade, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem julgue a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Amém? Isso aqui é muito sério. Muito sério. Jesus aqui, se você for ler a passagem de João capítulo 12, no versículo de número 19, os próprios judeus estão acompanhando Jesus. E conforme o próprio João também diz, lá no capítulo 1, ele vai dizer que Jesus veio para os seus são os judeus. Mas os seus o rejeitaram. E nós vemos essa rejeição aqui, ó, no versículo 19 do capítulo 12, porque eles dizem o seguinte: aí, tá vendo? Você acha que ele é alguma coisa? Um bando de gente que não tem o que fazer está seguindo ele. Como muitas vezes os fariseus disseram para as autoridades, dizendo o seguinte: veja se um de nós que somos importantes aceitamos ele. Não. Quem aceitou ele foi a ralé. Quem aceitou ele foi o povo, que nem sabe da lei. O povo todo não conhecia a lei, como os escribas, como os fariseus, como os doutores da lei, como a elite religiosa daquela época. Então eles julgavam essas pessoas, a massa, dizendo: é um povo que vai atrás de qualquer profeta, vai atrás de qualquer um. Nós não. Nós sabemos muito bem da lei, nós sabemos da palavra e não seguimos a qualquer um. Então esse Jesus aí, ó, não é nada pra gente. Ele é só um agitador, como nós cantamos no louvor, um agitador qualquer aí, do meio dessa multidão, e o pessoal está andando atrás dele. Mas veja, é um bando de gente vadia, pessoa que não tem significância nenhuma. Então Jesus não é nada. Rejeitaram Jesus, mesmo conhecendo a palavra. Só que é interessante que no versículo 20, logo após isso, um outro povo aparece, um povo grego. É interessante que se Roma ela teve um poder militar muito grande, o Império Grego ele trouxe uma força cultural muito grande. Até hoje, nós vivemos essa influência grega, né? Você vê que escritos do Novo Testamento tem escritos em grego. A tradução da Septuaginta mais conhecida é também do hebraico para o grego. Nós vemos hoje muitas teorias, muitos conhecimentos que foram produzidos justamente pelo grego. Então, a cultura grega foi uma cultura que enraizou em muitas pessoas. Tanto que as pessoas que tinham outras línguas e falavam também o grego eram chamadas de helenistas. Uma sociedade que influenciava muito. E agora essas pessoas chegam até Jesus, esses gregos, que eles acreditam
no Deus dos hebreus. Só que eles não são pessoas circuncidadas, são pessoas que acreditam de alguma maneira nesse Deus, mas não conseguem ser aquele judeu puro, ser um judeu verdadeiro de sangue. Só que culturalmente, eles querem esse Deus. Só que é interessante que eles querem falar com Jesus, porque há uma possibilidade de Jesus ser esse Filho de Deus. Só que eles percebem que os judeus disseram, não, nós não queremos você. Mas então eles encontram uma oportunidade para dizer para Jesus, nós queremos você. Já que eles rejeitaram você, nós podemos te colocar num pedestal. Nós podemos colocar você num lugar de destaque. Se os judeus rejeitaram você, nós como gregos podemos apoiar o seu ministério, nós podemos apoiar quem você diz que quer ser. Nós temos poder para isso. E aí chegam até os discípulos de Jesus, de alguma maneira eles conseguiam chegar até os discípulos de Cristo, e eles chegam para dizer a notícia para Jesus, olha, tem uns gregos querendo falar com você. É interessante que a resposta de Jesus é muito diferente, talvez, daquela que nós pensaríamos que ele teria. Não, eu vou lá falar com eles, eu vou dar atenção para eles. E é tão interessante que Jesus ele não busca promoção, ele não tem essa necessidade. Ele tem uma identidade intocável, nada muda quem Jesus é. É importante nós aprendermos com isso, de nós encontrarmos a nossa identidade a ponto de que as pessoas não determinem quem nós somos. Encontrar a nossa identidade em Deus, na qual nós estamos tão alicerçados no nosso propósito, naquilo que nós queremos, que nada muda a nossa visão. Nenhuma oferta, nenhuma promoção, nenhum pedestal, nenhum lugar de destaque nos tira da vontade de Deus das nossas vidas. Amém? E aí Jesus, ele começa a dizer um texto que o pessoal, ao invés de abraçar, eles vão começar a ficar com interrogação. Judeus me rejeitando, gregos me rejeitando, aí agora Jesus vai chegar e vai dizer o seguinte, em outras palavras, ninguém vai tirar do meu foco. Eu sei para onde eu vou. A minha alma está angustiada. A agonia começou a tomar o coração do Filho do Homem, o homem Jesus. E naquele momento ele começa a falar do quê? Da morte dele. Ao invés dele falar que vai bombar, que vai ter um reino, ele vai estar em destaque, ele começa a dizer, não, é necessário que eu morra. É necessário que eu cumpra a vontade do Pai, aquilo para o que eu fui enviado, o propósito de Cristo. É muito interessante, nós aprendemos com Jesus, que é importante nós encontrarmos o propósito da nossa existência, o propósito de nós estarmos aqui. Deus tem um propósito para a nossa vida, e quando nós descobrimos esse propósito, nós temos que se focar nele e não olhar para mais nada, nos focarmos no propósito que Deus tem para nós. Diz a palavra, no versículo 27, depois de Jesus dizer algo, quem ama a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar. Se você busca o que eles estão buscando, você está perdido. Se você rejeita aquilo que eles querem te dar, você está achado. Mas isso tudo é a visão, depende do lugar. Ele está olhando, Jesus está olhando dos braços do Pai, ele está olhando segundo aquilo que Deus enviou ele para fazer. Mas é interessante que ele diz o seguinte, se vocês, se alguém quer me servir, tem que me seguir. E aonde eu estiver, o meu servo tem que estar também. Aonde Jesus está, é o lugar que nós devemos estar. Aonde Jesus passar, é o lugar que a gente precisa estar lá. Porque alguma coisa vai acontecer aonde Jesus passa. Algum ensinamento tem para nós. Algum milagre há de acontecer. A presença de Jesus em um lugar nunca deixará de ser notada. Alguma coisa acontece aonde Jesus passa. Então é ensinamento para os seus discípulos. Só que Jesus está dizendo para eles o seguinte. Agora versículo 27, está angustiada a minha alma. E o que eu direi? Salva-me dessa angústia, Pai. Mas qual era a angústia de Jesus se ele tem poder sobre a vida e sobre a morte? É a proposta que o Pai tinha para ele.
E a proposta que o Pai tinha para ele é: dê a sua vida numa cruz para que eu possa salvar a humanidade. Dê a sua vida na cruz para que eu possa perdoar os pecados das pessoas. E Jesus, ele começa a ver aquele caminho que ele está trilhando e sem volta, ele diz: eu vou ter que ir para esse caminho. Minha alma está angustiada, por quê? Porque eu sei o peso dos pecados que eu levarei. Isso me levará a distanciar-me do Pai. Diz a palavra que Jesus, ele diz no versículo 28, depois de dizer: eu vim com esse propósito, não vou sair desse propósito, ele diz: Pai, me honra, glorifica-me, glorifica o teu nome em mim, ou seja, cumpre a sua vontade, faz com que a tua glória se mostre em mim, faz o que o Senhor quer, usa a minha vida para o teu prazer, que a minha vida possa trazer glória ao teu nome, que a minha vida possa dar prazer para o Senhor, que as pessoas possam enxergar o Senhor. Se de alguma maneira eu posso te revelar para as pessoas, pode me usar conforme o Senhor quer. Glorifica o teu nome em mim, te glorifica em mim, Senhor. E aí o Pai responde, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei mais ainda. De repente as pessoas ouvem essa voz e falam: um trovão, um anjo. E Jesus diz, na maior humildade: essa voz não veio por causa de mim. Essa voz veio por causa de vocês. É o Pai gritando: eu vou cumprir em você o que eu quero. E o que eu quero? Salvar pessoas. Eu quero perdoar pecados, eu quero restaurar a humanidade, eu quero restaurar algo que foi rompido lá no Éden, eu quero cumprir toda a história em você, Jesus, meu filho. Eu quero cumprir em você uma grande família para morar com a gente aqui. E eu vou te honrar, meu filho. E diz aqui a palavra que o próprio Jesus disse: agora chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, ele está falando do significado da morte dele. Ele morreria com morte de cruz. E ele foi colocado no lugar que é o sinal para que as pessoas notassem ele na entrada da cidade. Quem passasse olharia para Jesus. E ele entende e diz o seguinte: que essas pessoas que fossem atraídas e crescem no que estava acontecendo, seriam curadas, seriam saradas. E aí o pessoal fala: puxa vida, mas o Cristo permanece, o Salvador, o enviado de Deus, ele permanece. Ele diz assim: por enquanto eu estou com vocês, daqui a pouco eu vou embora, mas quem estiver na luz, a luz fica com eles. Um pouquinho mais à frente, a gente caminhando aqui para você entender o fechar o raciocínio de Jesus. Versículo 37 diz que, embora tivesse feito tantos sinais na presença dessas pessoas, que não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Mas eles não podiam crer. Mas por que eles não podiam crer? Porque diz o seguinte: porque cegou-se os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. O que significa isso? É que a má vontade com a qual eles receberam a palavra que Jesus estava dizendo, eles não quiseram aquilo. Arrependam-se dos vossos pecados, é chegado o reino de Deus, chegou um tempo do amor de Deus sendo derramado. Arrependam-se, vocês são pecadores, vocês não são bons como vocês pensam. Judeus, vocês não têm essa grande aliança que vocês estão pensando. Gregos, vocês não pensem que vocês têm um grande conhecimento, porque a palavra que eu tenho é a palavra que pode destruir todo sofisma, todo conhecimento de vocês e mostrar uma verdadeira realidade. Em verdade vos digo, se o Filho não vos libertar, vocês não serão livres. Jesus está dizendo: eu tenho uma palavra que liberta vocês.
Eu tenho um conhecimento que liberta vocês, gregos. Então eu vou sair da presença de vocês, vocês não vão me eleger como rei de vocês, vocês não vão me atrair para o que vocês querem. E vocês, judeus, vocês não vão me ter da maneira que vocês querem também. E ainda vou além. Existem pessoas que acreditaram no que eu estou pregando, viram os sinais, creram, mas têm medo. Têm medo de se pronunciar. Sou um seguidor de Cristo. Como assim? Eles creram, mas eles tinham medo por quê? Porque eles queriam a glória dos homens. Eles queriam os benefícios das pessoas, eles queriam os aplausos das pessoas. Eles não estavam dispostos a uma perseguição pela verdade. Jesus, ele vai mostrar aqui, versículo de número 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessaram para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós podemos olhar essa passagem aqui e entender que isso está lá atrás, mas não é. Nós precisamos entender bem. Eu estava falando para o pastor Vida, essa daqui é uma ministração que nós pegarmos parte a parte, nós podemos ir muito fundo nela, muito fundo. Mostrando aqui que nós podemos estar na presença de Jesus, podemos estar buscando Jesus, até crendo em Jesus. No entanto, nós podemos cair nessa mensagem, porque Jesus está num determinado lugar, seguido por determinadas pessoas creram nele, outras pessoas não acreditaram, mas pessoas acreditaram, o seguiam, só que pessoas que não assumiam um compromisso com Jesus. Por quê? Assumir um compromisso com Jesus é dizer, eu estou contigo. Se o Senhor disse que vai para a cruz, se o Senhor disse que vai ser levantado numa estaca, eu vou estar lá com o Senhor. Eu vou assumir essa comunhão com o Senhor de ser perseguido junto com você. Eu vou estar assumindo com o Senhor por causa da palavra que foi dita e trouxe cura ao meu coração, e eu creio nas suas palavras, Jesus. Eu vou assumir uma aliança contigo, onde todas as pessoas vão ver que eu tenho compromisso com o Senhor. É interessante quando nós olhamos no livro de Deuteronômio, olhamos também no livro de Números, existe aquela passagem do escravo da orelha furada. O escravo da orelha furada é aquele que não tem mais direito à liberdade. Ele assumiu diante de todas as pessoas que na proposta que o Senhor dele disse, você pode ir embora se você quiser. Agora, se você desejar ficar, eu vou fazer um furo na tua orelha e vou colocar uma argola bem grande, um alargador, e aonde você passar, as pessoas vão dizer, esse cara ama muito o Senhor dele, porque por mais que o Senhor dele disse, pega e todas as bênçãos, pode ir embora, pegue o seu dinheiro, você trabalhou por um valor mais baixo para mim, você merece ser honrado, essa é a lei de Deus. Existiu uma proposta, não vá, mas fique por amor. Não é por uma obrigação, só que se você ficar por amor, é sem volta. Você vai furar a tua orelha, e por onde você passar, você vai mostrar para as pessoas que você tem um compromisso com o seu Senhor. Os outros escravos vão olhar e falar, nossa, esse cara ama muito o Senhor dele, porque ele teve coragem de abrir mão da liberdade dele para ser servo do seu Senhor. Assumiu um compromisso. Então, quando aquele servo ia no mercado fazer compra, o outro escravo olhava e falava assim, rapaz, o Senhor dele deve ser muito bom. Porque trocar a liberdade para ser servo tem que amar muito. É isso que Jesus está dizendo, quem assume compromisso comigo. Quem está querendo andar comigo vai ter que abrir mão da sua própria vida. Não vai lutar mais pelos seus próprios interesses. Aquele que andar comigo vai lutar pelos interesses do Pai. Aquele que andar comigo vai ser guiado por mim, pelo meu Espírito. O Espírito de Cristo nos guia em toda a verdade. Amém? Foi isso que Jesus disse. O Espírito da verdade, ele virá
e ele vos guiará em toda a verdade. O mundo não conhece esse Espírito, mas vós o conheceis, porque ele está convosco, e estará em vós, e vos guiará. Ele será o Paracletos, aquele que anda ao lado de vocês. Vocês jamais andarão sozinhos, porque eu e o Pai, nós vamos vir para vocês, e vamos fazer em vocês morada. Nós nos tornaremos morada de Deus. Amém? Pode dizer um glória a Deus. E aí nós seremos guiados por esse Espírito, essa aliança com Cristo, nos dará este selo, conforme Efésios diz, que nós, com o Espírito Santo, estamos selados. E um selo só tem a autorização do destinatário. Esse selo do Espírito Santo está sobre nós, sobre essa terra aqui, está sobre a vida do cristão, até que Jesus venha. O Espírito Santo é o selo da promessa. Mas de que promessa? A promessa que Jesus virá para buscar a sua igreja. Então ele vai olhar cartas seladas, as cartas de Cristo seladas pelo Espírito Santo, e vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Aqueles que assumiram um compromisso diante das pessoas e me amaram mais do que as suas vidas, eu virei para vocês e vos levarei para morar comigo nas moradas celestiais, em um lugar eterno. Por isso que Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Não é redundante, é porque lá na casa do Pai, nós, as moradas de Deus aqui na terra, estaremos lá com Ele. Aí já não vai existir mais tempo. Ele não morará dentro de nós, nós estaremos lado a lado com Ele. Estaremos juntos ali. Aquilo que nós pregamos, eu não vou pregar mais. Aquilo que eu ensino, eu não vou ensinar mais. Eu e você vamos contemplar o Rei da Glória. Aquele que nós pregamos aqui, nós vamos contemplar face a face. Nós o veremos. Apóstolo, mas eu não tenho como ver Deus com esse corpo. É lógico que não, irmão. Por isso nós receberemos um novo corpo para estar na presença dele, para que possamos contemplar essa glória. E o que anima o cristão é isso. É essa expectativa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Versículo 44. Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Diz uma coisa para mim, eu estava meditando essa semana e falando assim com o Pai. Quantas pessoas você ouve falando, meu Deus? Quantas pessoas? Centenas de milhares. Pessoas que falam, eu acredito em Deus. E é muito interessante a gente parar e ver qual é o Deus que a pessoa acredita. Eu estava ouvindo a ministração de domingo, perdoe-nos a nossa falha técnica, né? Ficou um chiadinho de fundo. E eu sincero, vocês sabem que eu sou chato com esse negócio. Eu queria estar muito melhor a nossa imagem, muito melhor a nossa captação, eu sempre falo isso. Mas hoje, infelizmente, não temos a condição de investir pesado nesses materiais. Então, nós passamos muitas vezes os cultos no Facebook, e até não é nem pela quantidade de pessoas que nos acompanham, é a oportunidade que as pessoas têm de acompanhar, mas é um arquivo para a gente deixar todas as ministrações lá. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho irritado com o chiadinho de fundo. Eu perguntei até para os meninos, né, Josi? Falei, puxa, mas você ficou esse chiadinho. Apóstolo, mas alguma coisa aconteceu no fio, alguma coisa desse chiadinho. E eu ouvi a palavra, pastor. Mas eu falei assim, meu Deus do céu, vai ter que ficar com chiadinho e tudo. Porque a verdade da mensagem de domingo é muito forte. É muito forte. Que fala justamente sobre a pessoa de Cristo. Quem Ele é. Quem Ele é para nós. Nós celebramos a ceia neste domingo. E dia de ceia é dia de falar do dono dela. Amém? E é tão interessante como as pessoas falam sobre Deus. Só que nós precisamos entender quem é este Deus. E na ministração de domingo nós falávamos sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas podem falar de um Deus que não é o Deus bíblico.
É o Deus idólatra que ela levantou. É o Deus que faz o que ela quer. Já percebeu como muitas vezes nós estamos esperando que Deus faça coisas que é obrigação nossa? Nós queremos que Deus administre todas as coisas para nós e nós administramos muito mal as oportunidades que Deus nos dá. Queremos que Deus conserte e guie o nosso casamento, mas a gente faz o nosso casamento do jeito que a gente quer. A gente quer que Deus cuide dos nossos filhos, mas nós criamos os nossos filhos muitas vezes do jeito que a gente quer. Já percebeu que muitas vezes nós jogamos no colo de Deus coisas que nós mesmos fizemos e queremos uma colheita diferente? Quem está entendendo? E é perigoso, porque é fácil acreditar na existência de um Deus. Agora, quantas pessoas você conhece de verdade que diz, eu creio em Cristo Jesus? Aí já diminui. Eu creio em Jesus. Ou talvez pessoas que acreditam, eu creio em Deus. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, a gente conversando, e a pessoa disse, eu não fui único, eu já vi outros testemunhos assim, pessoas dizendo assim, não, acredito em Deus. Enquanto está falando de acreditar em Deus, acredito em Deus. E parece que a nossa conversa fala Deus, 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 todo mundo está acreditando no mesmo Deus. Aí quando você fala assim, por que Jesus? Não, mas peraí, eu acredito em Deus, mas eu não acredito nesse Cristo que você está dizendo. Não? Mas como é que é esse negócio? Uma vez uma pessoa que já foi cristã, já esteve no altar, uma vez conversando comigo, disse, eu já não acredito mais em Cristo do jeito que eu acreditava. Esse Cristo que já preguei um dia, esse Cristo que um dia eu disse que amava e vivia, já não faz sentido para mim, mas eu acredito em Cristo. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas não esse Jesus dessa maneira, eu acredito em um Jesus diferente. Outros dizem, eu acredito em Deus, acredito em Jesus como filho, e a gente está chegando aí no Natal, né? O pessoal é o Filho de Deus que nasceu, eu acredito na existência disso, mas como que você acredita? Como você acredita em tudo isso? É muito importante. Mas eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas eu não acredito na Bíblia. Não. Eu não acredito na Bíblia dessa maneira. Eu acho que esse Jesus que a Bíblia apresenta é um Cristo, é um Jesus mitológico, é um Jesus mito, fazedor de milagres. Eu acredito no Jesus histórico, mas eu não acredito no Jesus que é esse aqui que anda sobre as águas, que faz milagre acontecer, que seja esse Filho de Deus, a manifestação de Deus na terra. E aí Jesus está dizendo o seguinte, não é possível tal coisa. Quem crê em mim tem que crer no Pai que me enviou. E quem crê em mim, crê nas minhas palavras. Uma coisa está ligada à outra. Eu não tenho como crer no Deus vivo e não crer no Cristo no qual Ele enviou. E não tenho como acreditar em Deus e no Cristo e não acreditar na palavra que Ele nos deu. Mas aposto que isso faz todo sentido para a minha vida. O que faz sentido para a nossa vida é que toda essa história não ficou no passado. Ela continua sendo a mesma hoje. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio no Deus Espírito Santo e eu creio nas Escrituras que foram deixadas para nós e uma coisa está linkada à outra. É indivisível. Eu posso estudar teologia, eu posso estudar cristologia, eu posso estudar pneumatologia, que é o estudo sobre Deus, o estudo sobre Cristo e o estudo sobre o Espírito Santo. Eu posso estudar bibliologia como separados para entender, mas jamais sem conexão alguma, porque uma coisa está ligada à outra. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. E aí ele diz o seguinte, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê, não em mim, crê, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras,
Já tem quem julgue. É Deus? É o Espírito Santo? Não. O que é que nos julga automaticamente? A palavra. Então, faça conta e entenda a preocupação de um líder e de um pregador da palavra de Deus. Que a palavra é de Deus, ela não é minha. Então, quem rejeita a palavra que vem de Deus, sendo pregada, não rejeita o pregador, rejeita a palavra de Deus. Por isso que todas as vezes que a pregação, seja eu, seja quem for que estiver pregando aqui, estiver alicerçadas nas escrituras, as nossas palavras, aquilo que nós estamos ministrando, é Deus falando através de nós com a palavra dele. O nosso trilho não é o nosso pensamento, porque o nosso pensamento é vão, é pequeno e é limitado. Mas nós estamos pautados na palavra de Deus. Se eu estou pregando para você a palavra de Deus e você rejeitar essa palavra, você não rejeita a minha palavra. Você rejeita a palavra de Deus. Rejeitando a palavra de Deus, você rejeita o Espírito da palavra, que é o Espírito Santo que traz essa verdade. Rejeitando a palavra e o Espírito Santo, você rejeita o próprio Cristo, que rejeita o próprio Deus que está falando para cada um de nós. Por quê? Porque a palavra é inspirada por Deus, e ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder de trabalhar a nossa vida nos 3 sentidos. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Ele diz, eu não preciso julgar. Eu não preciso esperar o último dia para julgar. E eu nem vim com esse propósito. Eu vim para salvar, eu não vim para julgar. Por isso que Jesus, ele não julgou ninguém. A ninguém eu julgo. Quando ele via um pecador, ao invés de ele julgar o pecador sabia que ele era pecador. Jesus vinha e a presença de Jesus já mostrava santidade. E o pecador se sentia constrangido com aquilo. Amém? Ou ele se arrependia, ou ele ia falar, essa palavra não tem sentido. E muitas vezes, em uma delas, Jesus disse, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos sinais que estão sendo feitos no meio de vocês, haveria menos rigor, porque em Sodoma e Gomorra, eles não ouviram uma mesma palavra de arrependimento. Foi uma cidade destruída, pecaminosa, contrária à vontade de Deus, que foi extremamente destruída. Amém? E Jesus disse, se tivesse eu passado lá, eles poderiam ter se convertido. Hoje eu passando no meio de vocês, vocês rejeitam a palavra viva de Deus. E por isso vocês já estão condenados. Não é porque eu julgo, é porque a própria palavra é que julga cada um de nós. Ah, mas naquele dia Deus vai julgar. Nós já morremos pré-julgados, porque a própria palavra de Deus nos julga antes de Deus dar a sentença. Quem está entendendo? É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não as receber, eu não julgo eles, porque eu não vim para julgar, mas para salvar essa pessoa. Mas quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem eu julgue. A própria palavra que eu tenho falado, essa o julgará hoje, não, no último dia. Apóstolo, mas o senhor disse que a palavra já está se cumprindo. Sim, mas a sentença vai ser no último dia. E qual é a sentença? Escute isso para você que prega a palavra. Qual é a sentença? É que você pregou a verdade, mas as pessoas rejeitaram essa verdade. Não a sua, a verdade da palavra. Amém? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: no último dia, aqueles que rejeitaram o que eu falei, produziram contra si mesmo a própria condenação. E ele continua dizendo, por quê? Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Isso eu acho tremendo. Como pregador da palavra, Jesus está dizendo, eu não estou falando mais, pastor. Eu não estou falando menos.
Eu não estou com aquela história de telefone sem fio. Eu não estou dizendo o que eu acho, Fátima. Não estou dizendo o que eu acho, Joseph. Eu estou dizendo o que o Pai escreveu. A escrita é registro para nós, seres humanos. Amém? Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não estou falando o que eu quero. Eu estou falando aquilo que o Pai mandou. Eu não estou pregando o que eu quero. Eu estou pregando aquilo que Deus tem para nós. Eu não estou falando uma coisa que eu acho. Eu não estou dizendo mandamentos segundo o que eu entendo. Eu estou dizendo para você, estamos compartilhando mandamentos que vêm de Deus. O próprio Jesus está dizendo: pregadores, se preocupem. Se preocupem. Se o que você está dizendo é segundo a vontade do Pai. Isso é muito sério. Pensa comigo, se você falar qualquer coisa, eu costumo dizer assim. Imagine, você pega para uma... Embora até as crianças hoje têm bastante informação, mas às vezes você pega para as crianças e pode falar qualquer coisa, né? Elas ainda não estão formadas no seu intelecto. Tá bom, você disse, então é. Aí depois, mais adulto, fala assim: não foi assim que eu aprendi? Você está falando alguma coisa que é estranha para mim. Então, fica tipo assim, jogado no ar. Quando você fala para adultos, eles já discernem. Quando você fala para pessoas mais sábias, ou mais entendidas, mais estudadas, eu não sei se você já parou para pensar nisso, você que ministra a palavra, você que tem a oportunidade de falar para alguém, tem mensagens que eu confesso para você, principalmente mensagens que envolvem um pouco de ciência. Coisas do dia a dia, são mensagens que você precisa se dedicar mais a elas. Tem algumas ministrações que eu confesso para vocês que eu fico mais apreensivo. Por quê? Porque eu me dedico mais a algumas coisas, eu trago mais algumas verdades para embasar tudo aquilo que eu estou falando. E isso é responsabilidade. E essa é a responsabilidade que todo pregador deve ter. Porque segundo diz as Escrituras, que até mesmo das palavras que nós pronunciamos, nós seremos julgados. Nós, como pregadores da palavra aqui, nós somos formadores de opinião. Sim ou não? O pastor Vitor pregar aqui, eu pregar aqui, um dos meninos ou das meninas pregarem aqui, são formadores de opinião. Vamos dizer, entre aspas, humanamente falando, nós temos o poder do microfone nas mãos. Sim ou não? É uma grande responsabilidade. Veja só que Paulo, ele era um homem que não usava 1,38, não usava uma bazuca, não usava nada disso. No poder da pena, né, da escrita, ele conseguia derrubar muitas ideias. Ele conseguia, através da palavra, confundir muita gente. Ele conseguia, através da palavra, convencer mentes muito pensantes. O poder da palavra de destruir esses pensamentos do sofista, que é, por exemplo, você ganhar o debate. A ideia deles, aquele que ganha o debate é o que está com a razão. Isso não tem influenciado até hoje. Aquele que ganha o debate é o que está com a razão. Esse poder da palavra de Deus, que nos alinha, uma palavra que nos mostra uma verdade, uma palavra que nos dá um destino, uma palavra que nos dá luz e que nos ensina como ter uma vida extraordinária. E às vezes ela é deixada de lado, mas ela tem poder. Ele tem poder. E Jesus está dizendo: não sejam responsáveis. Eu, conhecendo o Pai, eu não falo de mim mesmo, eu falo o que Ele manda. Quem era o servo de Deus na terra? Jesus. Jesus, ele mesmo dizia: eu, sendo o Senhor, me fiz servo. Servo de Deus, servindo vocês. Façam o mesmo. Nós não somos servos nossos. Nós somos servos de Deus que servimos aos irmãos. E nós daremos conta do que nós pregamos. Principalmente conta daquilo que nós pregamos com consciência, porque às vezes a gente falha em algumas coisas que a gente fala. Às vezes uma palavra que foi mal colocada, às vezes uma palavra que você não entendeu direito, isso daí é uma falha que não é intencional. Mas existem pessoas que, conforme diz a palavra,
que nos últimos dias aconteceria que existiriam pessoas que fariam de vós negócio, aonde manipulariam uma verdade ao seu bel prazer, para alinhar as pessoas a si, não as pessoas a Deus. E como que eu faço isso? Falando o que você quer, não aquilo que Deus tem para você. Falando que alegra o teu coração, o que te faz ficar animadinho, o que te faz conquistar as coisas na terra, mas não foi isso que o Pai mandou eu fazer. Não foi isso que o Pai disse, abra a Igreja Apostólica Efrata, porque lá você vai fazer um coach. Não, abra a Igreja Apostólica Efrata, porque lá vai ser um lugar diferenciado, onde vai ter um teatro top. Ele disse, ide e pregai o Evangelho. Ele disse para mim, ele disse para você, diga para o irmão que está do seu lado, ide, pregai o Evangelho. Ide já é uma ação, não é passivo, isso é ativo. Vai, não é fica, é vai. Anuncie da sua maneira, do seu jeito. Achei legal nesse seriado aí, que a mulher sai correndo e os discípulos encontram ela ali e ela sai sorrindo. Não, fica aí o cântaro aí. Ela deixou tudo e falou, eu vou contar para todo mundo. Ou seja, ela saiu correndo para anunciar sobre aquela água que ela bebeu, aquela verdade que ela ouviu. Jesus está dizendo aqui, é isso que nós precisamos fazer. Jesus está ensinando que como filho ele aprendeu a ser obediente à vontade do Pai. Quando Jesus ora e diz assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice dessa separação de ti, que eu nunca senti isso. Contudo, seja feita a sua vontade. Nem sempre tudo aquilo que nós queremos é aquilo que Deus quer. Mas nós somos submissos àquilo que Deus quer, se é para a glória do nome dele. Porque ele está dizendo, foi para isso que eu vim, eu não tenho como fugir daquilo que eu fui enviado para fazer. Ele diz o seguinte, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Ninguém ia mudar o que Jesus fazia. A palavra dele, resumidamente, é: eu vim para falar o que o Pai mandou. Eu sou boca de Deus, então ele era profeta. Ele também era o ensinador de Deus, então ele era o mestre. Ele também era aquele desbravador de levar a palavra e iniciar pontes de estratégia do evangelho. Ele era o apóstolo. O enviado, a Bíblia diz que Jesus é o apóstolo de Deus, ou seja, o enviado de Deus é o próprio Cristo com a mensagem. Só que ele também é o evangelista. Evangelista é aquele que fala as boas novas, a boa notícia. E qual é a boa notícia? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para entregar a vida dele por amor de muita gente, para que quem crê nele não morra, mas seja salvo. Ele é o evangelista. Então veja que Jesus tem em si todos esses 5 ministérios e ele exerce plenamente. Por quê? Porque está sobre ele a totalidade do poder de Deus. Isso sabe o que ele fez? Distribuiu aos homens e disse, façam o que eu fiz. Deem a vida por aquilo que vocês acreditam. Porque se o grão de trigo não morrer, ele fica sozinho. A Bíblia está nos ensinando aqui, Jesus está ensinando que a morte dele, ao invés de ser um fim, era um início. Ao invés de ficar ele só, ele ia, o pólen, polinizar, espalhar o pólen, né? Se você tem uma determinada árvore aqui, o pólen dela é levado pelos animaizinhos, pelas mosquinhas, pelas abelhinhas, pelo vento, e toda aquela redondeza que está em volta. Aquela semente caída naquela terra é total potencial. Quando ela está na terra, ela é uma semente. Daqui a pouco ela rompe, ela deixa de ser semente. Daqui a pouco ela se torna uma árvore. Daqui a pouco ela deixa de ser uma árvore, ela se torna grandes frutos. Uma semente, o poder de uma semente. Jesus morreu
E esse poder foi passado para muitos cristãos, porque aquela cruz era o lugar aonde nós fomos atraídos, nos rendemos e agora nos tornamos parte de Cristo por toda a terra. Ide e anunciai esse evangelho. É para isso que nós somos chamados, para falar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Apóstolo, mas olha só, eu tenho problemas familiares, eu tenho problemas financeiros, eu tenho problemas na minha saúde, eu tenho problemas emocionais, eu tenho um montão de problema. Deixa eu te dizer, está aqui a solução para todos eles. A palavra de Deus. Como que a gente faz para administrar a vida financeira? Como que a gente faz para administrar a vida sentimental? Como é que a gente faz para administrar os nossos investimentos? Como é que nós fazemos para ter paz? Como é que nós fazemos para ter saúde emocional? A palavra de Deus tem poder para tudo isso. Deus faz, Ele diz, não, faça você, porque a minha palavra está liberada. Precisamos só nos alinhar à palavra. E como começamos isso? Morrendo para nós mesmos. Ao invés de procurar o sentido na vida, encontrarmos o sentido em Cristo. Viver para Cristo. Quem de mim se alimenta por mim, viverá. Apóstolo, por que nós tomamos a Santa Ceia? Vamos lá. Quando nós comemos do corpo, nós nos tornamos o quê? Um com Cristo. Paulo ensina no livro de Coríntios que quando nós nos assentamos à mesa, assentamos à mesa com Cristo. Por isso nós não podemos nos assentar na mesa de Cristo e assentar na mesa de demônios. Com quem que você tem compromisso? A gente vinha para cá, minha mãe estava contando de um rapaz que dizia assim, irmã Maria, ore por mim, que eu sei que o teu Deus é poderoso, mas eu fiz uma aliança com as coisas ruins. Faça perder tempo. Porque você fez aliança com alguém. Você quer servir a alguém, mesmo sabendo que a quem eu sirvo é o Todo-Poderoso. Com quem você tem aliança é com quem você anda. Quem está entendendo? Jesus está ensinando para nós que nós devemos ter aliança com Ele. Viver para Ele. E trazer toda essa realidade de vida para o nosso dia a dia. Com certeza, todas as coisas vão começar a mudar. Eu sacrifico o meu eu morro. O pão representa o quê? A carne de Cristo. A Bíblia diz que se com Ele nós fomos crucificados, com Ele nós também ressuscitamos. Então, ou seja, quando eu celebro a ceia, e isso é muito complicado, gente. Parece simples, mas não é. Porque não é tomar a ceia, comer um pedaço de pão e tomar um pouco de suco. É você dizer, eu morro na carne com Cristo. Agora entender o seguinte, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim, porque eu padeci com Ele na cruz. Eu amo a mensagem da cruz, eu pago o preço pela mensagem, eu subo na cruz junto com Cristo. Se eu não participo de nada disso, eu como um pedaço de pão. Agora, se eu como um pedaço de pão e me sacrifico naquilo que sou chamado, eu estou entendendo, eu estou copiando Jesus. Amém? Eu tomo do sangue de Cristo. Isso faz comunhão com o Pai. Perdão dos meus pecados. E todo pecador que assume que é pecador tem a oportunidade de ser perdoado. Então eu preciso entregar minha vida para morrer com Cristo, tenho que tomar o sangue de Cristo para dizer, tenho comunhão, porque isso foi isso que Jesus disse, eu vou morrer, aquele que vai andar comigo vai estar onde eu estiver, vai ter que dar a vida como eu estou dando a vida. Isso não é uma ideia minha, tá? É palavra de Deus. Vai ter que dar vida comigo, mas não se preocupe, eu o ressuscitarei, eu honrarei a minha palavra. Quando nós tomamos a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo, estamos declarando, eu tenho comunhão com o Senhor. Eu estou na cruz contigo, mas eu ressuscito contigo. Pensa comigo. A cena, tá? É uma ilustração.
Você está vivo aqui. Morreu. Morreu. Agora você é ressuscitado por alguém. Quando você é ressuscitado por esse alguém, você voltou a ter vida. Agora você já não vive mais para o que você era. Agora você vive para quem te ressuscitou. É uma conta que parece ser simples, mas não é. Agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Agora essas coisas não fazem sentido. A vida faz sentido em viver segundo a vontade daquele que me chamou. E o mundo? Eu morri. Eu morri para o mundo. E agora eu vivo para Deus. E Deus ainda deixa a gente desfrutar as coisas do mundo, por mais que não sejamos dele. Ele faz oração e diz: Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não peça que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Estamos aqui para sermos luz de Deus na terra. Se coloca de pé, irmão.